Olá, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast No Centro do Palco, aqui desde o Expo Center Norte. Toda sexta-feira um episódio novo, uma conversa nova com pessoas que a gente gosta, falando um pouco do mercado de feiras, de congressos, de eventos, mas o principal, falando de pessoas e deixando para vocês um recado bacana no final dessa conversa de quase uma hora, sempre procurando tirar algum ensinamento, alguma dica e algo de bom. Acho que esse é o motivo do nosso encontro. Se você tem acompanhado os nossos podcasts, tem acompanhado nossos vídeos, se inscreve no canal, fica mais fácil de acompanhar. Deixa um like, isso ajuda a gente também a subir um pouco nas visualizações. Mas o mais importante é que prova que a gente está fazendo um trabalho bacana e entregando alguma coisa diferente, ou pelo menos um bate-papo gostoso e informal com pessoas, como eu disse, que a gente gosta. Mais um dia aqui, a gente conta com a R1, que faz a nossa estrutura. A R1 é uma empresa de audiovisual que vem nos acompanhando desde o primeiro episódio, assim como a parte de conteúdos que nós acabamos entregando tudo na mão de profissionais que desenvolvem e fazem esse programa acontecer. E do meu lado, Cláudia Coelho, que me acompanha também desde o começo. A gente inventou essa história de bater papo aqui chamando de podcast, pois o que deveria ser um videocast, mas enfim, não importa. O que importa é que a qualidade e o conteúdo que vai em frente aqui é bacana. E bem-vinda novamente. Que bom estar com você aqui. Estamos aqui e que bom que estamos com os nossos convidados. E eu queria que você fizesse essa apresentação, então. Porque esse eu não ia perder, né, Paulo? Tem alguns que a gente apresenta separado, né? Um você sozinho, outro eu, outros a maioria juntos, mas esse eu não ia perder. Porque a gente trouxe pessoas ilustres, importantes do mercado, Thaís Moraes e Flávio Pignataro, da Becasa. Sejam bem-vindos. Estamos muito contentes de ter vocês aqui hoje. Obrigado. Obrigada. Bem-vinda. Estou muito feliz de estar aqui. Estou nervosa. Não porque eu só fico assistindo no YouTube. Chega que eu tô aqui. Então chega uma hora. Nossa, que todo mundo chique, vai chegar, né? aqui. E obrigada por convidar a gente. Mas muito legal. A gente faz assim, eu faço uma referência. Nós nos conhecemos há alguns anos. Não são muitos, mas desde o primeiro momento eu tenho uma coisa por vocês dois que eu preciso daqui dizer e deixar claro. A integridade de vocês é uma coisa que é muito legal. Vocês trabalham muito bem e fazem muito bem feito aquilo que vocês fazem, com muito caráter e dignidade e transparência. Então, acima de tudo, bem-vindo ao podcast No Centro do Palco. Obrigada. Thaís, Pig, mesma coisa pra você. Eu vou te chamar de Pig, tá? Tudo certo. Todo mundo te chama de Pig? Verdade. Ninguém sabe meu nome. Ninguém sabe que você é Flávio? Não. Por Primeiro, isso que eu falei Flávio deixa eu só Pignataro. agradecer, né, o convite, que a Thaís fez agradecimento. Também vou agradecer, muito obrigado. Espero que a gente não fale nenhuma besteira. Não. A gente o que a gente conversou antes de começar a gravar não tá gravado. Não tá gravado. Tá tudo certo. Fica tranquilo. Vamos fazer o oficial agora. Ninguém sabe meu nome. É Pig. Então, eu vou começar com isso. Como é que é essa história? Ninguém sabe seu nome, né? Não. Em assembleia mesmo, o Eduardo fala, o Pig vai falar. E, tipo, todo mundo olha com uma cara assim. Mas começou na primeira empresa de eventos que eu trabalhei, na Mastran. Tinham 2 Flávios, eu e o Carreira. Olha. E Flávio Carreira trabalhou na Mastran trabalhou também. Gente, esse mundo é pequeno demais. Tinha o Flávio Carreira e aí ficou o Flávio Pig. E aí ficou Pig pra sempre. E agora ficou Pig. Que é uma abreviação do seu de sobrenome. Pignataro. E qual é a origem desse sobrenome? É italiano. É italiano? Italiano. De que lugar? Da Calábria. Uau! E aí, minha mãe, né, de lá, filha Sua mãe é brava? É, muito. Porque a minha mãe era. A minha mãe é muito brava. Mas é uma pessoa boa. Agora a Thaís, a gente já sabe o nome, favor. né, Thaís? Já. Todo mundo já sabe que é Thaís mesmo, Thaís, né? No caso é Thaís da Becasa. Thaís da Becasa. Então vamos começar a explicar nossos convidados. Vamos lá. A gente entrevista aqui os convidados e tem gente que tem o sobrenome. No caso, Thaís é Thaís da Becasa, o Pig também é da Becasa, mas é Thaís da Becasa. Mas vamos começar então onde tudo começou. O que vocês estudaram e como vocês foram parar em eventos? Porque a gente tem aqui toda a história de vocês, né? Já 8 anos de Becasa, os dois juntos, né? Na vida profissional, na vida pessoal também, né? Todo mundo que nos assiste, que conhece vocês do mercado já sabe disso. É uma parceria muito sólida.
sólida. Mas a gente quer saber lá daquele início. O que vocês dois estudaram e como que vocês entraram. Aí vocês escolhem aqui quem que começa. Não, eu vou começar Como é com que a vai com o Thaís. bate-bola? Primeiras Tá bom. as Ela tá mais nervosa, deixa ela. Deixa ela, né? Tô com mais Tá. medo de falar. Não, vamos lá. É basicamente assim, Thaís. Então, como é que você começou a vida profissional? Eu já trabalhava com meu pai, mas... Fazendo o No quê? quê? Designer gráfico. Designer gráfico. Mas não era de faculdade, era de curso de Senac. Eu fazia as gráficas de umas máquinas que ele tinha na época. E aí, eu fui prestar, acabou a escola, não sabia o que eu queria fazer. Inventei que eu queria fazer artes cênicas. Tipo, meu pai falou, artes cênicas você não vai fazer. Fala sério, você queria ser atriz? Não, era tipo qualquer coisa. Não, porque era o sonho da Cláudia Não, eu ia era... perguntar onde você estudou, ver se a gente Não, estudou junto. Não estudei. Tá. Aí meu pai falou, isso eu não vou pagar, você faz qualquer outra coisa. Aí eu falei, bom, vou prestar artes cênicas na USP, porque eu achei que eu não tinha chance de nada, nenhuma outra coisa na USP e fui. Óbvio que eu não passei. Mas aí eu prestei publicidade, prestei direito, eu fui prestando. Em cada lugar, fui PUC 1, Mackenzie 1, fui passando, eu chegava, não é isso, não é isso, não é isso. Um dia qualquer, assistindo televisão, eu olhei uma pessoa falando que ela organizava uma feira, mostrou essa feira. Falei, meu Deus, eu quero fazer isso. Fui pro Google, não era Google Você na viu época. na TV? Na TV. Eu vi aquilo, a menina explicando o que ela fazia. Eu falei, Não era Quero Google, fazer era isso. Barça, né? Que sacanagem. Enciclopédia Novo Mundo. eu E não aí? lembro que era KD, sei lá o que era na época. Aham. Aí eu fui procurar e vi que tinha uma Nossa, faculdade KD. Deve ser algo assim. Você votou na Barça, praticamente, mas tudo bem. E tinha turismo, não tinha faculdade de eventos, não tinha nada de eventos. Tinha turismo, é verdade. Fui fazer turismo na época tinha uma especialização em eventos lá dentro. Aonde Então, você era fez? na Embi Morumbi. Na É porque Morumbi. tinha Embi Morumbi com turismo e tinha... Ibero-Americana. Que era hotelaria. Tinha Ibero-Americana de turismo. Eu peguei uma É. fase Na da Embi Embi que você tinha eventos, hotelaria A e B Isso. e ecoturismo. É E verdade. aí você tinha que escolher uma dessas 4 especialidades. Sem sacanagem, década de 90? Não, 2000? Primeira turma. eu acho que foi uma das primeiras turmas. 2000, eu tinha 16 É 2000? 17 anos. Eu sou de 85. É, Foi 2002, 2003. É, 2000. Tá, eu falei 90 porque eu me referi a mim, mas E é a 2000. Líbia era perfeito. coordenadora na época? Não, Não era Não era. coordenadora. não era ela. Mas eu tive um grande contato com a coordenadora porque, gente, assim... Você me perguntar capital, estado... Pega no meu calo. Não sei, não gosto, não quero saber, Geografia. sabe? Geografia de modo geral. Entrei em turismo, O que você tinha que fazer? geografia, história. História da arte, história do turismo, história. Eu falei, meu Deus. O que eu tô fazendo aqui? Mas aí você foi para esse turismo, eventos. Turismo, Na hora de eventos. escolher, Só que você eu só- escolheu Era só no eventos. segundo ano que a gente começava. Primeiro ano era básico de todo mundo. Que sufoco. Pois bem, eu acho que eu fui umas 10 vezes para coordenação. Eu nem sabia que era possível isso na faculdade. Porque ela perguntava, o que você tá fazendo aqui? Eu falava, eu quero chegar em eventos. E não tinha nenhuma outra coisa na época, né? Era E aí- aquilo e acabou, né? Era aquilo e acabou, não tinha opção. E eu fiz tudo aquilo chato, tive que passar por aviação, coisas que eu não gostava, hotelaria. Aprendi a mexer aquele software de hotelaria. Tem Tem Pegasus, qualquer coisa assim. Ah, Pegasus, Pegasus, Amadeus. meu Deus. Tá vendo? Tá vendo? É. Aí é de reserva de aéreo. Fazia isso, a gente tinha prova de arrumar cama. Que Tudo legal. isso pra eu passar nesses 2 Pra anos chegar pra no fazer evento. eventos. Nós dois fizemos muito isso. Eu e a Cláudia aqui. A prova de arrumar cama ou arrumar cama de Ih, verdade? Arruma cama de Ixi, verdade. uma cama de verdade. Na hora que dá pau no hotel, arruma cama de verdade. E aí eu passei por isso, eu fiz essa faculdade e depois acho que eu fiz todos os cursos disponíveis até a gente ter uma criança. Tudo que tinha disponível eu fiz, me enfiei, de graça, pago, tudo. E aí, aonde você começou a carreira profissional? Você estagiou em algum lugar ou já foi direto para Eu uma fiz promotora? estágio na PCD. Ah, que eu foi onde comecei na você ficou PCD. 4 anos. Você ficou 4 bastante anos tempo e meio lá. eu fiquei lá. Fiz estágio lá. Eu fui, na época eu tava entre a PCD e um pavilhão, por incrível que pareça, mas era um pavilhão muito distante da minha casa. Eu falei, não vou conseguir, tem a faculdade e tal. Acabei Se fosse o abrindo mão desse Center Norte, pavilhão. você ia ter aceitado, pertinho. obviamente. Não, mas fala, Era um pavilhão mais que longe. pavilhão? Vamos deixar pra próxima? Não, pode problema. falar. Eu acho que era Transamérica. Ah, tá. Estamos falando de 20 anos atrás, né? Sim. Mais. Não, é. Tinha 17, 18. Se eu não me engano, era Transamérica. Eu era um braço do Transamérica ali na época, eu não me lembro bem, mas era Tá. lá. E aí era muito longe. Eu falei, não, vou ficar por aqui mesmo e fui pra PCD. E aí eu fiquei 1 ano ali de estágio, depois trabalhei de assistente, cheguei até assistente de coordenação lá. Você tem um teto um pouco mais baixo, tinha pelo menos, né? Tô falando de muito tempo. E aí
de lá que eu fui Foi crescendo. passando para as outras, sim. Que E o legal. Pig, como que você chegou aí em eventos? Você estudou o quê? E como que essa faculdade te levou ao Caí caminho de de eventos? paraquedas. Caí de paraquedas em feira, não sabia nem que era feira. Eu comecei minha vida profissional como acompanhante terapêutico de criança autista, nada a ver com eventos. Não, tudo a ver com Nossa, hoje, tudo né? a ver com o seu atual. Como que você ia imaginar isso? Eu comecei como acompanhante terapêutico de criança autista. Aí quando foi isso que eu fiz um curso básico lá de acompanhante, tava na escola ainda com 16 anos. Aí quando foi para entrar na faculdade, resolvi fazer marketing, publicidade na época, né? Com o sonho de trabalhar em agência de publicidade. A gente tinha o auge da publicidade nessa época. E entrei no Mackenzie, fui estudar publicidade. E aí trabalhei em trade marketing, trabalhei em distribuidora de tecnologia. Aí um dia estava procurando outras oportunidades, mandei meu currículo para uma empresa que tinha acabado de abrir, chamava Mastran. Não sabia quem era, não sabia nada. Fui para entrevista. Aí cheguei na entrevista, a pessoa falou assim: eu não sei porque que eu fui contratado, tá? Porque. Você conhece feira? Não. Você conhece a Albraf? Eu falei: não. Mas tem feira de tudo, Tó, vai ler o calendário. Eu falei: um calendário de feira? Não sei nem o que é feira. Pra mim, feira era salão do automóvel. Mas fui contratado. E aí entrei na Mastran, assim, tipo, no susto. E aí fui aprendendo sobre Qual o a mercado. primeira feira que você participou ali? A primeira feira que eu participei foi aqui no Center Norte. Foi uma feira que chamava Expo Bebidas com Espaço Café Brasil. Era meio a meio, aqui no Pavilhão Azul. Falei, isso é louco, isso aqui é uma loucura. Eu virei noite já, fazia um monte de coisa. Primeira feira, não sabia nem o que tava fazendo. Nossa. Essa foi a primeira feira que eu fiz. E aí fui aprendendo sobre o mercado, fui entendendo e aí fui crescendo dentro do setor. Vamos chegar lá. E para você, Thaís, qual foi a primeira feira que você participou? Foi o CIOSP. Eu Foi o entrei em CIOSP. dezembro na PCD, novembro, dezembro. E o CIOSP era na Inhambi naquela época? A Embi, janeiro. E naquela época, né? Sim. Muita época lá atrás. Era uma época muito diferente de hoje, desde EPI até regra, até tudo mais. Acho que eu fui acompanhando aí junto com as mudanças. E a PCD, eu não sei como é hoje, tá? Confesso que eu acompanho um pouco, mas ela tinha 5 outras especialidades dentro. Tinha feira cada 2, 3 meses lá dentro. Então, tinha bucomaxilo, estética. E era no estacionamento, naquela área deles que eles usavam de estacionamento. Acho que hoje é estacionamento mesmo. Mas é uma área grande, são 5.000 metros nas salas de lá, é bem legal. E aí começou pelo CIOSP mesmo. Eu vou te falar que eu tenho um carinho muito grande pela PCD, vocês sabem Sim. disso. E muito pela história mesmo, e pela forma como eles trabalham. Já falamos aqui com a doutora Elizabeth, a gente tem aí um bom relacionamento também com o presidente. Enfim, eu acho que é uma empresa, é uma associação muito bacana. Sim. Que promove a sua feira. E não à toa, vocês hoje também estão em associação, mas vamos chegar lá. Primeiro, vamos voltar. Então, você estava na PCD e o Pig na Mastran. Não, eu entrei na Mastran, ela já tava. Quando você... Eu entrei eu entrei em feira só em 2011. Só em 2011 que eu fui entrar em feira. Mas vocês se conheceram então vocês na se conheceram na Mastran. Na Mastran. Então, Mastran, para quem não sabe, vamos trazer então um pouquinho, porque tem gente que tá... Primeiro de tudo, aqui já deixa um toque, né? Assim como vocês, eu acho que nesse setor de feira, muita gente acaba caindo um pouco dessa história do paraquedas, ou como ele fala, caiu do fio, né? Porque é um setor que pouco tem de literatura, agora começa a ter um pouco mais. Eu acho que essas nossas conversas aqui, elas acabam deixando um pouco de literatura também, e que bom que outros colegas vêm fazendo também as suas conversas, os seus podcasts. A gente tem acompanhado alguns amigos que até brincando conosco, falar assim, nós estamos copiando mesmo, e está tudo certo, e porque acho que aquilo que é bacana a gente tem que multiplicar. Mas vocês caíram tanto quanto de paraquedas mesmo nessa história. E eu vou lá no final perguntar algumas coisas em relação a isso. Mas eu acho que o mais importante foi, vocês cresceram, aprenderam para crescer. E o aprendizado parece que me deu parece ser, né? Por execução, ou seja, faço, quebra a cara e conserto. Faço, quebra a cara e conserto. Acho que é um pouco disso. Estou errado? Eu acho que isso é o mercado hoje. Tudo que eu vi na faculdade, naquela época, acho que eu coloquei pouquíssimo em prática. Coloquei coisas administrativas, mas desde um orçamento do que eu aprendi,
não era a realidade vivida dentro de um pavilhão. Era como outra. ainda não é. E a gente fez uma feira que a gente não tinha recurso ali para trocar tapete, era tudo bem limitado. Então chegava no final do dia, tinha uma pia vazando. Toda noite, né, quando acabava a feira, eu tirava esse tapete, pendurava do lado de fora, no dia seguinte eu vinha e colocava de novo com a bombeira, que era uma bombeira sempre que me ajudava. Eu acho que todo mundo que hoje faz feira, acho que vocês podem, todo mundo que sentou aqui, que vai falar de feira com vocês, Tem histórias assim para tem, contar. porque não tem literatura, não tem nada. Mas vamos voltar. Então aí, em que momento você vai para Mastran? Depois do CIOS? Depois da PCD? Eu saí da PCD, eu queria ver o mundo, né? Eu tava lá 4 anos e pouco, eu acabei a faculdade, deixei umas DPs, porque eu ficava trabalhando, fui lá, falei, não, vou acabar. Na época, quem trabalhou comigo ali naquele tempo não era a Beth, era a Lia. Falei, Lia, me ajuda, eu preciso ir embora, não tô mais dando conta, né? Aí eu fiz 6 meses ali do que eu deixei de rabo para trás da faculdade e fui trabalhar em outra associação. Ela se chama Bend, é uma associação de ensaios não destrutivos e algo, não me lembro bem. Mas eu não me adaptei muito bem ali. Foi uma empresa que não deu match ali comigo. E a Lia me ligou, porque a Lia tinha ido trabalhar na Mastran, que era minha chefe da PCD. Ela ligou e falou, Thaís, olha, eu tô com uma oportunidade aqui e tal, para trabalhar comigo na área de congresso. Você quer vir? Nesse momento, eu estava em Porto de Galinhas, num resort, fazendo um evento de tubinho vermelho salto. Nossa, Cara dela, Thaís, né? Não, Cara dela. para o podcast. Para Thaís, tudo, break news. Thaís, Vamos chamar o Macaco Simão. Thaís Break de news. tubinho vermelho e salto alto? Jura, Thaís? Thaís? Qual vocês acham que foi minha resposta? Na hora você eu não falou sei nem sim, onde é, vamos mas eu tô embora. indo embora. Tipo, Cara de moto que você trabalhou. Foi antes da PCD. Mega Cycle. Mas era comercial. Não. Eu só falto comprar da pessoa que eu tô vendendo. Eu falo, olha, pega de graça, eu dou um jeito aqui, tá? Vai lá, resolve. você é uma ótima Não, vendedora. Né? Entendi. E aí, Aí- você aceitou a proposta. Aí você foi Eu trabalhar na aceitei, Mastran. aí fui pra Mastran. E quando que esse moço aparece na Mastran? Olha, foi no Ela- Compuesp, a gente fez o Compuesp Mas antes foi. do... Não, foi depois. Foi Não depois. sei. Eu sei que Bom, eu- mas enfim, você estava quanto tempo na Mastran e ele uns aparece? meses, uns 2 meses, 3 meses. Então agora explica o que é a Mastran, porque assim, algumas pessoas não vão saber. a Mastran. Ou o que foi, né? Ou Mastran o que foi é, uma não sei. promotora, uma startup, que foi fundada pelo Marco Antônio Mastran Donax, ex-presidente da, na época, como chama? BTS. Ele saiu, né, da BTS, resolveu abrir uma promotora e chamou algumas pessoas que ele conhecia, que não era eu, porque eu não conhecia ninguém. E essa pequena promotora fez alguns pequenos eventos com a Brasel, com o Unimed, com o Corinthians, eventos bem pequenininhos mesmo. E Fez Erótica Café. Fez Erótica Fair, Erótica LGBT, fez o cara Foi do aí Marco. que você fez erótica. fez o VE, o veículo elétrico, surgiu lá dentro, Também. que era com o Ricardo Guxberg, Ecobusiness. né? Era Ecobusiness. A gente foi fazendo uns Então a eventinhos. Veículos Elétricos do Ricardo originou aí? Então, na verdade, o Ricardo tinha Ecobusiness, Gente, que e aí legal. ele ficou parceiro daquele, não sei o que, Buarque lá. Um pessoa senhor do do Rio de Rio de Janeiro, que tinha algumas coisas de veículo elétrico, e aí eles fizeram sociedade entre eles, o Ricardo e essa pessoa, e aí eles quiseram incorporar dentro da Ecobusiness o VE. Até o logo acho que foi desenvolvido lá dentro da que Mastran, foi. né? Hoje não é mais o mesmo logo, Sim, já mudou, né? mas surgiu lá. E aí essa promotora ficou, né, pequena, num mercado difícil. O Marco se esforçando bastante para as coisas acontecerem. E a gente se conheceu lá, a gente trabalhou lá. Interessante, Eu era analista de marketing, não, assistente de marketing. Com o Marco. E o Marco, para mim, é o Marquinho, que eu conheci desde. Fizemos faculdade juntos, enfim. E tem uma história. Olha, acho que a gente devia chamar o Marco. Eu pensei agora aqui. Vamos chamar. Eu acho que você devia devia chamar o contar a Marco. história. Porque você falou do Claro. mercado, de bater cabeça, Ele né? tem uma grande parcela. Ele tem muita experiência, muita história para contar desse mercado. Na verdade, eu aprendi assim também, né? Batendo a cabeça dentro do mercado. Mas vou dizer que eu dei muita sorte em trabalhar com o Marco. O mercado mudou muito, né? De feiras. Hoje você tem bons administradores de empresa, mas você tem poucos especialistas em feiras. A gente tem a velha guarda, vamos dizer assim, né? Poucos que ainda atuam e
que sabem bastante do setor e conseguem fazer essas ligações, né? Que são mais empreendedores, né? Você pega, sei lá, o Marco faz parte disso, o Abdala faz parte disso, o Sivieri faz parte disso. São essas pessoas que têm viveram esse crescimento do mercado de feiras. Que fizeram parte da construção. Da Que eles construção do fazem parte, mercado. inclusive, da história, né? Exatamente. Se for escrever o livro, essas pessoas estão Exatamente, na história, eles que né? cavaram aí, eles que Tiraram coisas... o mato da frente. Exatamente. É muito tempo, E né? eu trabalhei com o Marco e vou dizer que eu aprendi muito com o Marco, né? Que legal. Essas leituras de mercado que ele fazia, negociação, feira e, tudo assim, aprendi muito com ele. Na Mastran e depois na Milano, né? Sim. Mas aí vocês se conheceram na Mastran. Foi. E foi assim, se conheceram e... Não, foi surreal. Na época, meu chefe chegou pra mim e falou, ela ficava numa salinha com a Lia. E toda vez que eu passava por essa salinha, ela nem se mexia, tava lá. Eu falei, o que essa pessoa faz? Grade Não faz de nada. congresso. Aí ele chegou pra mim e falou assim, vai ter um evento Compo Wesp, precisa resolver o negócio da grade, vai lá falar com a Thaís e com a Lia, não sei o quê. Aí eu entrei lá e falei, oi, você faz o quê? Aí ela, não, você faz o Compo Wesp? Ela Eu falei, mas o que tem que fazer? Não tinha nada feito. Aí ela falou assim, não, eu tô montando a grade. Eu falei, e eu não sabia também nada, né? Então, tá montando a grade e eu tenho que fazer o quê agora? Não sei o que eu tenho que fazer. Você foi a grade do portão, né? Daqui a pouco. Tipo isso. Aí ela falou, aí a gente começou a conversar sobre esse evento, o Compo Wesp. E aí a gente falava restritamente sobre ele, pouquíssimo, assim. A grande mudança veio quando ela saiu do Compo Wesp para ser operação da Mastran como assistente operacional, né? Sério. Aí vocês ficaram mais próximos. Aí a gente acabou ficando mais próximo porque a gente fazia... Eu era assistente de marketing, ela era assistente operacional. E como eu não sabia de absolutamente nada do mercado, eu acabava me apoiando bastante nela, porque ela já vinha com uma experiência e eu não. Eu vinha com experiência de marketing mesmo. Então a gente conversava bastante sobre evento, sobre feira. Eu passei a entender um pouco assim. E aí uma curiosidade minha, vocês se conhecem, começam a namorar, ficam, né? Vão seguindo a vida. Quando vocês saíram de um lugar para o outro, vocês acabaram de alguma maneira indo juntos? Como assim? Da Mastran para Milano foi. Isso, da Mastran para Milano, vocês foram juntos. Sim. Para Becasa não. Então, para Becasa houve uma indicação quando a Becasa foi começar numa reunião com uma outra entidade parceira, falaram meu nome do Flávio. A gente, até o momento, não sabia. Então, antes da Becasa, vocês estavam aonde? Não, a gente foi para Milano. Tá. Milano. Da Mastran a gente foi para Feira Milano. Aí a gente ficou lá 2 anos. Com o Sivieri. Peraí, que era Feira Milano, já não era Sivieri. Então, tava tinha feito aquisição, tava algumas questões tava na transição. Foi depois, foi na entrega. Foi quando já mudou a marca, né? Aí começou, eu lembro que tinha a questão da marca, Feira Milano, não, tinha que ser Cipa, Feira Milano, ficava uma das brigas internas. Foi quando o Sivieri saiu e o Marco entrou, a gente foi junto. Foi isso. Ah, entendi. Então o Marco que foi pra Feira Milano. Isso. Aí o Marco levou a gente, né? Levou 4, 5 pessoas. Tá. Aí a gente ficou lá 2 anos. Aí a gente saiu. Aí a Thaís ficou um tempo fora do mercado. E eu fui prestar serviço para Eldorado. Você ficou bastante tempo lá. Então, é que na verdade é assim. Quando eu saí da Milano, o Eldorado estava entrando em processo com a GL para assumir o São Paulo Expo. Tá. Então eu fiz, junto com o Caco e com o João e o Marco, o projeto para eles apresentarem para a GL. Que era a área de alimentação. Isso, mas para eles pegarem eles não tinham entrado ainda, estava em negociação. Então participei desse projeto. E também fiz toda a parte de marca deles, porque nessa época eles eram conhecidos como Texas Grill ou os meninos do Texas. Eles precisavam ter a marca Eldorado. Isso, eles precisavam ter a marca Eldorado um pouco mais forte. Então foi aí que eu entrei. Comecei a fazer o trabalho de marca deles. 2015. Aí eu fiquei até a pandemia com eles, ajudando eles, fazendo poucas coisas depois, né? Depois que eu entrei na Becasa, ainda continuei ajudando eles, mas menos. Mas aí eu fiquei no Eldorado um bom tempo, assim, só com eles. E aí entra a Becasa na história. Aí um fornecedor indicou nós dois, mas colocando, olha, eles são marido e mulher, mas esqueça que eles são marido e mulher, porque eles são uma dupla de trabalho. Inclusive, nunca ninguém vê nada de... Realmente, a gente evita qualquer coisa, Não, né? eu vou falar por mim. Eu fui saber que vocês eram casados muito tempo depois que vocês já estavam aqui, tá?
Então, por isso que eu falo de ética, transparência, porque isso é de verdade. Eu não sabia. Isso não mudou nada a minha percepção sobre vocês. Ao contrário, só enalteceu uma parceria. Mas continua, segue aí. E aí a gente foi indicado junto. Na época eles falaram, não, preciso de alguém que erga a feira, não marketing agora. E eu não quero... O Renato tinha muita restrição de trabalhar com familiar, porque ele tinha tido péssimas experiências. O Renato foi nosso primeiro presidente, né? Sim, na Becasa. Ele tinha tido péssimas experiências com familiar. Ele falou, não quero. Ainda mais marido e mulher. Depois um briga com o outro, um vai pedir demissão, o outro não quero. E aí, fui eu primeiro. E eu sentei lá... Sabe o tal feira? Eu falei, sei, então, vamos fazer uma feira igual, mas não é igual. Você quer ir com isso? Eu falei, tipo assim, sabe a Gift? Tipo, sabe a Gift? Eu falei, sei. Já foi numa Gift, já? Você era só desenhar planta, lembra? Só. E era só pra eu fazer... Eu tinha Planta. acabado de fazer o curso de AutoCAD, porque foi quando eu tive tempo, e era só pra eu ir fazer planta. Aí, sabe fazer planta? Sei. Sabe mexer no AutoCAD? Sei. A entrevista foi essa. Você sabe o que é feira? Sei. Quando você entrou. E depois ele falou pra mim... Aí eu tava voltando pra casa, ele me ligou, você pode voltar? Eu esqueci de falar algumas coisas. Aí eu falei, o quê? Oi? Um processo interessante. Eu tava no meio do caminho. Mas ela também cometeu umas gafes na O entrevista. Antônio já tava. Já. Já tava Nossa, o Antônio. gente, eu jurava que o Antônio tinha entrado depois. Não. Em Ah. novembro de 16, tava o Antônio, a Fabiana, que era do comercial, a Viviane do financeiro, e aí foi quando eu entrei. Que Depois, isso? eu tava numa fase tão assim, Você tava numa fase sem filtro. tava total, num lugar tudo diferente, aquilo era tudo tão Tipo surreal. assim, expectativa zero. Zero, eu fui zero expectativa. E aí, porque ainda a ligação foi um fornecedor que nos indicou e falou, olha, tal pessoa vai te ligar, vai lá, é um negócio bom. Tipo Tudo assim. esquisito. Ah, Então, quando ele E aí falou, depois não, vai. Aí depois eu falei, olha, desculpa, não devia ter falado isso, acho que é uma decisão de vocês, tá? Obrigado, e fui embora. volta. Aí, eu tava no metrô, fui de metrô pra lá, porque era do lado da estação. Tava na Pedro 2, você pode voltar? O Antônio que me ligou, eu falei, hã? Aí eu falei, Pig, não me busca mais no metrô não, tá? Tô voltando pra trás, voltei pra Água Branca. Então, é que a gente esqueceu de fazer umas perguntas, porque tava entre você e um cara, mas a gente vai ficar com você. Ah, Aí eu falei, tá, então, você sabe fazer manual, dispositor? Sei. Sabe fazer contrato? Sei. Sabe fazer? Tá bom, então você pode vir, começa amanhã? Começa. oi? Foi assim, E isso se passaram 8 anos 8 anos e meio. à frente de 3 grandes feiras, como a gestora de operações. Olha como a gente tem que olhar para as oportunidades, você nunca sabe Sim. aonde vai chegar. Mas eu costumo dizer Uau. o seguinte, aqui também fica... eu quero deixar eu também uma mensagem. Sabe que é quando a gente menos... não é quanto menos espera, mas quanto mais tranquilo você tá para ser você mesma, a autenticidade absoluta numa entrevista, eu acho que é o que mais chama atenção. E não é pela forma, às vezes... não tô nem aí, não tenho expectativa. Não, é porque aí você estava desarmada. Tava. Você estava literalmente ali desarmada daquelas coisas, dos clichês de uma entrevista, no caso. Você estava sendo você mesma. Porque muitas vezes as empresas contratam pessoas pelas suas características, qualidades, mas mandam embora pela forma, Pelo né? comportamento. Pelo comportamento. né? Então, quando você já está, desarmada para o comportamento, você está no seu comportamento natural. Ninguém vai ninguém vai se surpreender com você depois, se você virar e falar, não faz essa cagada, porque você já falou isso lá Não, atrás. foi a coisa mais Você transparente concorda? da minha vida aquele dia. É por aí, né? É o que eu mais espero quando a gente está buscando alguém também, é que essas pessoas que, quando a gente faz uma entrevista, é exatamente isso. É que tem essa transparência de ser autêntico, porque ninguém vai se surpreender depois, né? Sim. Mas vamos lá, e aí você vai para a E aí, Becasa. comecei a trabalhar, era dentro da Rogemar. Só você, né? Só eu. E a gente era em 4 era lá. dentro da Rogemar. Rogemar. É onde nós fomos a primeira É onde a vez? gente foi a É. primeira vez. Mas aí, você E começou aí, lá. Dias depois, a gente precisa de alguém Já de tinha marketing. feira para fazer? Tinha. Tinha só a ideia Mas, da feira. tipo, tinha ideia e joias. Porque a E Becasa 30 tem... expositores. E 30 Ou seja, expositores. 30 expositores iniciais. Eles tinham feito já a primeira reunião. Quando eu cheguei lá. Não, tudo bem, mas não tinha feito feira. Não, Não. nada. Aí tinham 30 expositores, você para fazer a planta, Renato, e aí tinha um dinheiro inicial, que era essa joia Sim. inicial, e é o que tinha. E um Era o que sonho. tinha. E um sonho. E Uau. tinha mercado, E tinha o mercado. né? E aí, eles... precisamos de alguém de marketing, alguém de marketing, alguém de marketing. Eu não falei nada. Eu já sabia do que tinha acontecido no comentário. Fiquei muda. Do nada, eu olho pra mesa do Antônio, a cara do Flávio num currículo. Eu falei, meu Deus, o que eu É faço? meu marido. Meu Deus, o que eu faço? E aqui, ó.
Aí eu falei, não vou dar conta, não vou ficar, não consigo. Eu falei, Antônio, esse aqui é meu marido. Como você tem o currículo dele aí? Aí eu não lembro, na época ele me falou que alguém tinha mandado, provavelmente o mesmo fornecedor. Sim. Meu, amei o currículo dele e tal. E ele te entrevistou e gostou de você. Ele me entrevistou. Aí ele me chamou na Rogemac, me entrevistou lá também, o Antônio. Olha só. Mas aí o Renato falou, não. Não, o Renato, você falou pra mim que o Renato chegou e falou assim: seu marido, né? Aí ela falou: nossa, muito bom. Aquele jeito, Renato, né? Aí ela, você gostou? Gostei, mas não. Sensacional. O Renato ensinou muito a gente o que não fazer em feira, como com a cabeça de expositor, né? Então, nessa primeira ele planta... era expositor, É. então É o ele inverso. tinha a visão que não era do promotor, era o que o cliente precisa, né? E aí eu Isso não foi quis esquecer bom. a primeira planta. Eu acho que eu devo ter feito umas 20 versões. E ele sentava atrás de mim, lá na Rogemac mesmo, ele sentava, muda isso aqui, muda isso aqui. Tá, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não. Aí o Renato, mas isso aqui corta, isso aqui, não, isso aqui, ó, não vai funcionar, isso é ruim pro expositor. E às vezes Aquilo- ele falava assim: como você faria se fosse na promotora? Aí ela falava, tá bom, então a gente não vai fazer isso. Ele me mostrou muito, assim, isso não é legal. Tem coisa que eu falo legal, pra você, né? vou dar falar agora. Que eu falo assim, pô, Thaís, sério, precisa fazer esse revestimento no lobby inteiro. Pô, o lobby do Center Norte é bacana, já foi feito, pensado nisso. Ela, o que você responde? Que precisa. Precisa. Aí É eu- a cara da Becasa. Pronto. E aí você me convence com isso, porque é uma mudança de olhar, né? Eu sempre gostei de coisas muito abertas. Sempre foi dentro das minhas características ali, de coisa de feira, montar coisa aberta, não ter grandes estruturas. Eu vim para o mercado que gosta muito de estrutura muito alta, de muita construção, de muito tudo. A gente também acabou mudando um pouco, De muita né, a cabeça roupagem, do- né? Muito. Até porque para vender o produto ali, se você olha só um produto numa prateleira feia, ele fica feio. Se você não deixa aquele produto bonito, bem iluminado, mostrando o que ele pode ser dentro de uma casa, Não vem. Vamos né? falar daqui a pouquinho sobre isso. Vamos terminar aqui. Aí, Mas eu quero saber como que o Pig foi aceito lá e como que Não, você então, começou. dia Aí- 10 de junho. Não, É, mas a calma. Peraí, sua eu vou chegar. trajetória. Depois da entrevista com o Antônio, e o Renato falou não, a gente desencanou, né? Tipo, continuei no Eldorado e ia procurar outras coisas. Só que o Antônio não parava de me mandar mensagem. O que eu faço aqui? O que eu faço assim? O que eu faço assado? Chegou um dia que eu falei pra ele, chega, eu não te respondo mais. Você não vai me contratar. Aí esse dia ele falou com o Renato, falou, a gente precisa trazer ele pra cá, a gente precisa de alguém pra fazer essas coisas. Dá uma oportunidade, né? Entrevista ele, pelo menos. E teve uma coisa nessa mesma semana. Eu olhei pra eles e falei, gente, feira tá pronta, o pavilhão vai estar entregue, vocês têm tudo. Isso um tempão depois. Ela entrou Isso em foi em novembro. Isso, eu entrei em novembro. Isso em junho, Isso né? foi em junho. Eu falei, só que vocês só têm convidado do expositor, vocês não têm visitante. E não me perguntam o que tem pra fazer, eu não sei. Tipo, eu sei que você tem que abrir, mas eu não sei o que você faz ali dentro. Não me faz pergunta que eu não sei. Foi muito junto esse processo, É. né? E o dia que eu falei isso, eu lembro a cara do Renato e do Antônio, tipo... Faltou essa Deu parte, ruim. né? Faltava Esquecemos disso. Faltava esse know-how. esqueceu só de combinar Tipo, com os russos para vir aqui, né? Tinha Sim. convidado do expositor, tinha ali, mas não o volume necessário, né? Tá. Sim. E não só convidar o expositor. Não tinha nada de conteúdo pro evento. Não tinha Não nada. tinha estratégia. Nada, não tinha nada. Aí o Renato... O Antônio falou, nesse dia que eu respondi isso pra ele, ele falou, vem, você consegue vir aqui amanhã conversar com o Renato? Eu falei, puta, não consigo. Porque a gente já sabia de tudo que tinha acontecido. Mas aí fui. Quando eu comecei a conversar com o Renato, a entrevista já virou um plano. E aí, do nada, eu entendi que eu já tava dentro, tipo, no mesmo dia. De estilo, volta aqui porque eu esqueci de perguntar umas coisas para você. No mesmo dia. Tá correto, tá coerente, tá? Aí, ele só virou pra mim e falou assim, então você vai ficar como freelancer, tá bom? Faltavam 2 meses pra feira e o fechamento. A gente vai te contratar por 3 meses como freelancer. Ah, tá Ele bom. me chamou na sala. E aí falou assim, agora a gente vai conversar junto com a Thaís. Falei, tá bom. Eu achei que ia falar de feira, achei que ia falar de projeto já, né? Ele, bom, vocês não vão me dar problema não, né? É muito Renato, né? Como assim? Não, vocês não vão brigar, né? Mas tudo- Vocês não vão. Aí a gente já tinha passado por experiências assim em outros lugares, principalmente na Milano, era muito difícil ser um casal dentro da Milano. A gente falou, não, tá tudo bem. Não, você tem certeza? Tá tudo bem.
Então tá, então vamos começar. Aí, a partir daí, começamos a falar de trabalho de verdade. Só que eram só 3 meses de contrato meu com a Becasa. Eu fiz em 2 meses muita coisa, plano de mídia, tudo tinha que fazer, e influenciador na época que estava começando ainda. Entregamos a feira, só nós dois. Eu acabei entrando no operacional junto, era nós dois e a Natália, né? E, a gente andou muito, virou noite, não sei o quê. O Rony ligava, como vocês estão aguentando? Porque eles não conhecem o mercado, eles não imaginavam que você ia virar noite. Como vocês viram noite dentro de pavilhão? Foi uma loucura, mas entregamos. E aí eu fiz o mês de fechamento, de agosto a setembro, fiz o mês de fechamento. Aí o Renato me chamou e falou assim, eu não sei como, mas você vai ter que ficar. Eu falei, eu estendi o contrato de freelancer, tudo bem. Aí o Rony falou, não, tem que te contratar. Aí o Renato foi pra China e o Rony me chamou na Rogemac pra falar de trabalho. Aí eu falei, mas Rony, eu não sei nem se eu estou aqui ainda. Ele falou, mas o Renato não fechou o contrato com você? Eu falei, ainda não. Aí o Rony ligou pro Renato lá na China. Você é pra contratar ou não? Na minha frente, assim, tipo... Não, é que não deu tempo. Sei lá o que eles conversaram. Ele, tá bom, você tá contratado, tá? Ó, vai lá, negocia o seu salário com o Antônio e agora você tá contratado. Eu falei, e aí, tá aí oficializou aí começou essa história de quase 8 anos, né? Aí oficializou. Porque faltou alguns meses. E aí eu queria saber muito da experiência, assim, de vocês, né? Lá na Becasa, ou seja, porque começou com 2 feiras, né? Com uma primeiro, aí já veio a segunda, e depois ainda criaram a Natal Show, que depois se transformou em Celebra, e vocês participaram de todo esse processo. Nascimento da associação, criação da primeira feira, desenvolvimento de toda estratégia que não tinha. Olha que coisa linda, né? Rico, que né? oportunidade que vocês tiveram, né? Como que foi tudo isso? O que vocês aprenderam em todo esse processo em relação a organizar 3 feiras de sucesso? A pegar a virar uma associação, literalmente uma promotora de feiras constante, né? Com recorrência. Olha, eu acho que o Pig vai falar algo bem semelhante. Fazer feira é uma coisa muito natural para nós. Acho que você sente a mesma coisa que eu, né? É leve, é gostoso, é o que me motiva, na verdade. Quando eu penso que eu vou ter que ficar 3 meses no escritório, eu falo, meu Deus, 3 meses no escritório até virar. Quando é de agosto até fevereiro, meu Deus, só vou pro pavilhão de novo em fevereiro. O planejamento é muito legal, você criar um produto do começo é muito legal, mas depois ele fica bem repetitivo. Você já sabe, ali, o expositor que vai te dar uma dor de barriga. É meio recorrente, né? Já. Então, você tem que sempre pensar nas coisas novas, né? O que eu aprendi muito na Becasa? Acho que a Becasa tem muito da minha cara nessa parte dos estandes mais abertos, nas nossas áreas muito abertas, porque primeiro eu acho que é mais bonita e que economiza. E hoje em dia, aí numa rua de 3 metros, ninguém vai olhar em 6 metros de altura o que tem ali, não tem nem sentido. Foi-se o tempo disso, né? E eram outros tempos e outros formatos de evento. E eu aprendi muito na Becasa, no olhar do expositor, que eu acreditava... Eu sempre tive, assim, para mim, o expositor pequeno de hoje, ele é o grande de amanhã, então nunca teve diferença na minha cabeça. Todo mundo nasce pequeno, né? Ninguém nasce grande. Mas a olhar o que esse expositor pequeno hoje, o que você pode fazer melhor para ele hoje, para ajudar ele a crescer. E também eu ter essa visão. O fluxo de feira sempre foi uma coisa que teve também na nossa cabeça. A gente sempre pensou em que estratégias a gente tinha que fazer para popular o pavilhão todo. Só que, por exemplo, entender um lado de um stand, como esse visitante entra dentro do stand, foi uma coisa que eu aprendi dentro da Becasa. Iluminação, aprendi dentro da Becasa. A olhar mais o design, o acabamento. Isso veio tudo da Becasa. E do Renato, né? Do Renato. Eu acho que a gente teve Eu falei do Marco como uma pessoa que me ensinou muito de feira e tal, mas o Renato foi uma segunda escola. Pelo olhar do expositor, você trabalhar ali com o expositor do seu lado, para ele mesmo. Eu sou particular nesse comentário porque eu realmente admiro o Renato. Eu acho que é um cara que saiu de uma posição, assumiu uma posição, na verdade, de fazer uma mudança muito drástica no mercado. Ele mudou o mercado. Então, exatamente nesse mercado isso. De decoração. Não, a gente vê muitas feiras fazendo coisas que a Becasa faz, né? E muitas coisas vieram da opinião e da visão dele, do Rony. Eu lembro a primeira feira aqui, que a gente Paulo, subiu, foi super tranquilo, que a gente subiu o drone.
A banda. Aí tinha drone subindo, banda no lobby. Eu lembro que era o Nelson... Banda no lobby. Era o Nelson brigando. Eu nem lembrava disso. Era o Nelson brigando do drone, a Clélia mandando parar a banda. Eu leio agora. E aí eu falava assim, mas aí eu faço esse, eu faço aquele, eu aviso o cara do drone, e tudo acontecendo ao mesmo tempo, e o Center Norte, tipo, meu Deus, e não sei o quê. Aí do nada assim, subiu o drone, aí do nada começava um tambor aqui, aí tava falando no drone e fazia, meu Deus. E a gente tinha evento no primeiro e segundo andar, e o povo lá no tambor, meu Deus. Era balde. Era o kick bucket. Foi tenso, mas eu vou te falar, deu pra aprender muita coisa legal. Não, então... Assim, pra mim, pra nós também foi um Renato aprendizado. foi uma escola muito grande pra nós. Subiu muito a nossa régua. Sim. De acabamento, de ativação, de um monte de coisa. E os outros associados também. Porque o que a Becasa trouxe pra nós, né? Esse processo de cocriação com o expositor. Você vem de um lugar de promotora que você não fala com o expositor. Você falou uma coisa aqui muito legal. Mas eu vou voltar num assunto que esse me interessa particularmente porque é um olhar que eu tento dar e tento fazer com expositores, tá? Eu desço em muitas feiras e eu tento conversar com alguns expositores, não me apresentando muitas vezes, apenas alguém do Center Norte. Porque o expositor não tem a obrigação de saber quem somos nós, nem precisa. E uma das coisas que mais me chama a atenção são projetos luminotécnicos de estandes, porque tem do bom e o péssimo, não tem o intermediário. Eu chego a essa conclusão hoje. Ou tem projetos que não tem projeto, o cara só iluminou para ficar claro e não pensou no produto dele que está lá expondo, ou tem projetos mesmo, alguém pensou naquela história, pensou na iluminação. Você está na operação, você falou 2 vezes sobre iluminação, e eu preciso te perguntar isso. Quanto é importante para você essa iluminação? Eu acho que tudo. Ela é a maquiagem. Dos estandes. Dos estandes, dos produtos e da frente da feira, por E exemplo. você acha que falta ainda esse olhar? Muito. A Becasa, especialmente, eu vou falar da Becasa por estar hoje dentro, ela é um mercado de muitos proprietários ainda. Então, muita gente que trabalha como sempre foi, tá tudo bem, funciona para eles. Para muitos deles, né, funciona, mas acaba muitas vezes não abrindo tanto a cabeça para o que pode ser. Eu acho que é aí que tá. A gente tem um dos grandes diretores, que ele vai saber quem é, que tinha uma grande resistência em mudar o stand dele. Eu falava, pelo amor de Deus, você tá na frente da feira, um stand desse tamanho, por que você ainda faz isso de vidro? Por que você ainda faz isso de spider? Você gasta a mesma coisa se você construir melhor e colocar em decoração. Ele resistiu 5 feiras. Pós-pandemia, não, vou colocar um pouquinho para trás, vou chamar uma decoradora e isso mudou muito. A luz, ela vai em joalheria. Você olha lá o diamante, ele grita. E quando você tira e coloca no dedo, não estava brilhando. Eu tive uma conversa sobre iluminação na feira, na última feira de fevereiro, com um expositor da frente, que também vai saber quem é. E que eu fiz esse comentário. Eu falei, vem cá, olha aqui, ó, você tem 2 coisas montadas, uma do lado da outra. Uma com uma iluminação que está te matando a cor do produto. A outra com uma iluminação que está enaltecendo. Você não está vendo diferença? Você tem razão. Eu falei, então, tem que ter. Porque assim... é o mesmo, né? É o mesmo. Lógico que é o mesmo. Você acha que não é o mesmo? E que a gente tem carinho. Sim, porque sim. esses comentários, eles só servem para quem a gente gosta. A gente não vai gastar tempo de falar coisas para alguém que a gente não... Não que a gente não goste, mas que não tenha relação. E se você está falando é porque tem uma relação, concorda comigo? Quando você vai no supermercado, você falou de joalheria, supermercado é isso. A área onde ficam os produtos de hortifruti tem que ter uma iluminação diferente, porque as frutas e as verduras têm cor. E a iluminação quente faz com que a cor aconteça. Bota uma iluminação fria, não acontece nada. Vira um hospital, né? Vira um laboratório. É exatamente o que o Renato falava. Tira essa luz de hospital, é branco. Tira. E aí eu comecei, joga tudo amarelo. E não tinha no começo. Até hoje isso é um problema. E não é tudo amarelo também, né? Sim, não, mas assim, sim. de modo geral, as nossas iluminações da feira... Não, o amarelo é... Se você quer não errar, joga lá o 3.000 e tanto. O que a gente fala tudo em lumes, né? Joga o 3.000 e pouco lá, 3.500. Você não vai errar. Quer acertar melhor? Mistura entre o 4 e 3.500 que você vai chegar num lugar bacana. Agora, o 6.500... Desculpa, é só para hospital, né? Mas a gente ainda tem muitos produtores.
Sério Iluminação mesmo? branca, estourada. Ah, mas vem da montadora também, né? Vem do mercado. Então a gente fala aqui pro Paulo Passos fazer um curso Sobre iluminação. sobre iluminação Olha de a estandes. oportunidade. Não é? Pode fazer Viu, tudo. Paulo? Faz um curso na Mas Abrace. vem da montadora, porque até Não hoje é? a gente vai fazer um projeto com alguém diferente. Os que já estão acostumados já. Até Já quem tá sabe. acostumado, às vezes, vem Olha, com. Olha, essa-feira. É, mas a gente pega alguém que vai fazer um projeto, a luz branca. Eu vou querer agora aproveitar e sair um pouco da iluminação. Eu vou querer puxar para o marketing. Vambora. Bora. Não, Tô curiosa, assim. Thaís responde. Não, não. Isso não. Eu sou fã da visão do Pig Ela já em disse que ela não responde marketing. pergunta que ela não sabe. Não, eu sou fã da visão do Pig mesmo. Porque você construiu toda essa história nas feiras, né? E justo o que a gente ouviu aqui foi desde o início até onde elas estão hoje. Você falou de cocriação, vocês falaram de fluxo, de popular as ruas e popular o stand da melhor forma. O que é que o marketing de uma feira tem que entregar para uma feira ter sucesso? Olha, Eu acho que eu vou tentar trazer uma palavra até... Posso só incrementar? É assim, o que a sua atividade faz a mudança eu acho que. numa feira? Acho que assim, ó, primeiro, eu vejo que eu atuo um pouquinho diferente do mercado. Eu faço a minha equipe vir para o pavilhão desde o primeiro dia de montagem. Ah, mas o marketing vir para o pavilhão desde o primeiro dia de montagem? Não é nem um pouco usual, né? Exato. Mas por quê? Porque eu acho que primeiro de tudo você tem que viver o que você vai vender, o que você vai apresentar para o público. A gente vê aí grandes empresas, quando você entra numa empresa, uma Coca-Cola, e você vai ficar um mês fazendo viagens para conhecer a fábrica, ponto Os de PDVs, distribuição, né? ponto de venda, antes de começar a trabalhar. Você vai ver o que você vai vender. É a mesma coisa. Hoje eu faço minha equipe vir porque eu acho que ela tem que entender e ver o produto que a gente faz. E os problemas e os públicos que a gente atende. Primeiro ponto, eu acho que o marketing de eventos tem que começar a entender o que é o evento que ele entrega, não é só entregar. Então eu já faço eles virem e eles não gostam, tá? Vamos ser bem sinceros. Pessoal que briga está que ele assistindo comprou. este podcast, olha o que o Pig está falando. Qualquer coincidência é Atenção. mera... Eles não gostam, mas assim, eu acho que é importante para o resultado, né? Para a entrega. Outro ponto, a gente abriu aí um processo de cocriação com os expositores e agora a gente vai abrir com os visitantes também, porque são os públicos que a gente atende. A gente não atende nem só o visitante, nem só o expositor. A gente precisa lidar com os especialistas dia a dia para poder fazer uma boa entrega para eles. Eu acho que essa parte de pesquisa é muito importante que a gente faz dentro da Becasa. Outra coisa que a gente faz bastante dentro da Becasa que eu acho que é fundamental e eu acho que precisa acontecer. A gente vê muita questão da digitalização do mundo, né? Não é das feiras, né? Do mundo. E a inteligência artificial e tudo vem do digital. Eu vejo, até escrevi um post no LinkedIn sobre isso, porque eu vejo muitos lugares colocando o digital como um negócio paralelo para rentabilizar mais. Então você vende o metro quadrado e também vende o marketing digital como se você fosse uma plataforma digital. Eu acho que, na verdade, você tem que oferecer o seu evento e potencializar o seu evento com o seu marketing digital para aquele expositor. Então, a gente usa nossas redes sociais, tudo, para potencializar a participação do associado. A gente faz questão de pôr por exemplo, no nosso Instagram, um produto mesmo e marcar o associado. Deu tão certo isso que as pessoas falam, olha, eu tô com esse produto aqui, eu preciso que ele vá pro Instagram da Becasa, porque o outro que vocês postaram, as pessoas vinham no meu stand falando, olha, eu vi no Instagram da Becasa, eu quero comprar esse Você vira produto. vitrine, né? Hoje você vê isso comercializado. E vamos falar a verdade, o custo nem é tão alto assim para você. Tudo bem, todo mundo quer rentabilizar, mas você é uma empresa de eventos. Você precisa fazer com que o seu evento prospere e aquela pessoa tenha negócios. Então você tem que usar de todas as ferramentas para que o evento traga resultado para o seu expositor. Então acho que isso tudo tem que começar a ser feito. E outra coisa que eu acho que é importante que a gente faz a feira em si, na visão do marketing, os espaços que a gente cria, eles servem como descompressão também para não ser aquela experiência massiva de compra. Você diz os lounges que hoje tem na Becasa, Tudo. na Celebra. Lounge, palestra, café. Tudo que a gente faz hoje, a gente pensa nisso. Não é só fluxo.
Mas a pessoa precisa sair de uma experiência maçante de compra, porque é uma compra estratégica para o lojista. Então a gente precisa que ele faça uma compra consciente, e a gente quer que ele permaneça dentro da feira. Você sabe que uma das grandes reclamações que tem nas feiras, que nós aqui fazemos as nossas pesquisas com os visitantes. Uhum. Uma das principais reclamações que o visitante faz, no cômputo geral, botando todo mundo na média, tá legal? Não tem onde sentar. A palavra é não tem onde sentar. Você quer que a pessoa permaneça aqui dentro. Você quer que ela fique o dia Você quer que ela fique o dia inteiro de pé ela não tem comprando, conforto. visitando stand? Ela não vai fazer isso. Então, assim, você ter um espaço para sentar, você ter alguma coisa para oferecer. É uma briga constante que a gente tem lá dentro. Porque é metro quadrado que você está falando. Você está competindo claro. com metro quadrado, né, Thaís? Mas não tem como. Você tem que oferecer essa experiência como um todo pro visitante. E pro associado, pro expositor, você precisa entregar resultado de vendas, né? Então, outra coisa que eu acho que precisa mudar definitivamente, que eu acho que é importante a gente frisar isso, é você parar de falar da quantidade de visitantes. Você pode ter muito visitante a menos, mas muitos negócios gerados muito a mais. venda. Só que o mercado foi construído nessa competição de 100 mil pessoas, 200 mil pessoas, 30 mil pessoas. O mercado foi concebido na concepção a feira tá bombando. Então. A feira, o que é bombar? Né? Então, a gente tem que traduzir isso depois em números. Números, então, vai para o número de visitante. Mas tem um número mais especial aí, que é o número de negócios. Né? E eu acho que você... Vamos lá. O mundo hoje é cheio, você tem rotinas super cansativas, ninguém tem tempo mais de fazer uma visita, quiçá mais de um dia, né? Todo mundo vem um dia. Quem vai pegar aqui, vai vir numa feira um dia, corredor lotado, vai se sentir confortável para comprar. Feira cheia hoje não é negócio. Você tem a feira bombando, ninguém quer andar trombando, né? Então, assim, você tem que pensar bem no seu produto. Eu acho que você tem que pensar muito bem no que o mercado era e no que o mercado está se tornando. Hoje é muito diferente. As pessoas buscam exclusividade, conforto. Elas querem que o vendedor atenda elas ali com aquela atenção, não dividindo entre 3, 4 Então, eu pessoas. acho que tudo isso tem que ser pensado. Então, por isso que eu gosto de trazer a equipe sempre estar dentro do pavilhão para acompanhar todas as problemáticas para a gente poder depois ter alguma resolução sobre isso, seja sobre o visitante, seja sobre o expositor. Mas isso é uma luta, viu, Pig, que é complexa. Porque muitos negócios são feitos à base de fluxo, né? O negócio shopping center, por exemplo, é fluxo, é geração de fluxo. O shopping center norte tem essa cara que ele tem e essa fama que ele tem, porque ele é um gerador de fluxo natural, né? Você tem uma visitação muito grande dentro do shopping, que tem nas feiras, acaba indo para lá, e o shopping tem vida própria, independente do Expo Center Norte existir ou não. Só colabora, eu acho, para esse fluxo. Mas eu concordo plenamente com você. Existem negócios que o fluxo é importante. O negócio feira, eu não sei se hoje em dia realmente a importância está no fluxo. Eu compartilho um pouco da sua... Eu acho que assim, e você tem que trazer outras opções para a pessoa vir até a feira. Sim. O shopping... Você falou do shopping. Tem muitas. O shopping cria diversas coisas para atrair o público até os lojistas. E não é só loja, né? Desde promoção, desde lançamento. Eu falo aqui dentro que a função do shopping é a mesma função de um promotor de feira. Eu, Expo Center Norte, não estou para o Shopping Center Norte na mesma linha. Sabe aquela de unir os pontos? Você tem shopping, lojista, visitante. No caso aqui do Expo, tem Expo, promotor, expositor, visitante. Então, tem 4 figuras básicas aqui tem 3. Se eu for unir os pontos, eles não fecham. Sabe, os grupos, galinha com passarinho, cachorro com gato, não dá para unir os pontos, porque falta uma figura. O Expo Center Norte não tem a figura que tem o shopping de promover a atração de fluxo, que é a obrigação do promotor fazer essa atração de fluxo. É a promessa de marca, né? E eu acho que muitas coisas... A gente passou por algumas feiras que não existem mais, grandes, um grande evento que não existe mais, porque tudo era depositado ao expositor. Uma feira que não existe mais, que era grande, que você lembra? O Salão do Automóvel. O Salão do Automóvel é um que tudo era depositado aos expositores. Sim. As marcas. Sim. Foi uma dos questionamentos dos fabricantes. Das próprias marcas, né? Tipo, mas tudo depende de nós, né? Se depende só de nós, vamos fazer nós sozinhos. Então, um grande evento que a gente usa como exemplo é esse. Você precisa estar junto do seu cliente, né? Você precisa estar próximo dele e fazer com que as coisas aconteçam, porque ele é o grande... Né, a estrela do negócio é ele, que vai trazer os visitantes, aí você atende bem o visitante. É um ciclo, você tem que fechar esse ciclo, senão não vai acontecer. Uma ponta solta...
O expositor é o dono do mercado. Depende. Depende do formato, né? Tem feira que o visitante é o dono do mercado. No Ah, nosso caso, o expositor é o dono do mercado. sim, Ah, no sim. Se a nosso gente caso, não sim. ir atrás No- dele É. e saber o que ele quer, É. ou o que É. tá rolando agora. Eu vejo a diferença exatamente. Você falou tudo. A diferença da APAS e de Abicasa, por exemplo, é exatamente essa. A APAS é o visitante organizado fazendo uma feira. É. Sim. É o visitante que se organizou para fazer a feira para ele visitar. Uhum. É muito louco, mas é isso. É isso mesmo. E é muito sui E generis, a porque são Becasa é a associação do expositor. do expositor, né? Não um é o pouco do de- visitante. Exato. É a APAS, o CIOSP, eles organizam para eles, Pra eles. comprarem. Exato. A gente organiza para eles venderem. É Isso. outro. São perfis Que diferentes. bom que você. Porque essa visão é exatamente essa. Me perguntam, poxa, como é que você acredita o sucesso de uma APAS? Bom, para mim está no modelo claro de diferença, né? Uma coisa é o visitante se organizando para fazer uma feira para ele mesmo comprar. Pô, é lindo isso. A sua dificuldade é muito maior, né? No caso, Sim. marketing Sim. falando, né? De promoção e divulgação deste evento. E o seu é entregar, né, Thaís? Aí que tá o seu desafio, entregar sempre uma feira diferente a cada momento. Uma feira diferente a cada momento, depender, contar com a ajuda do expositor e com o mercado, como ele tá, né? A Sim, gente porque tá você bem entrega ligado. 2 feiras iguais, você faz fevereiro e agosto, vamos chamar de primavera, verão e outono, Primavera, inverno, outono, inverno, né? né? Vamos chamar assim só para poder explicar, mas é o mesmo visitante, é o mesmo expositor, é o mesmo público para tudo e elas têm que ter alguma diferença entre elas, né? Elas têm, até de expositor, existem mercados um pouquinho maiores em agosto do que são em fevereiro. Existe uma diferença pequena. Quando a gente olha de fora, parece tudo muito igual, mas ela tem Um peso em alguns tem um setores. peso diferente. E tem a Celebra, que é completamente diferente, né? A Celebra Sim. vem... Mas Feliz. quando você fala da entrega desses 2 eventos, eles entre si, as plantas são iguais? São bem parecidas. similares, São né? similares, é. E o que faz com que o teu visitante venha na de fevereiro e venha também na de agosto? Eles buscam mais os produtos dos Porque é um associados. Eles buscam mais o produto dos associados, né? Ou uma reposição, ou um lançamento, eles acabam vindo por esse motivo. E a gente sempre tenta se apoiar em algumas outras ativações para que eles venham. Eu aposto muito em conteúdo, né? Eu gosto bastante da área de conteúdo, porque eu acho que hoje é uma coisa que você não tem acesso com... Você tem acesso com muita facilidade, mas você ter um evento que te traga um conteúdo apropriado para você naquele momento, para você sair completo, para você fazer uma compra consciente, para você melhorar o seu negócio, é o que acontece, né? É o que a gente quer oferecer pro visitante. Então a gente aposta bastante em conteúdo. Aí, óbvio, o setor tem aquela questão da bolsa, traz uma bolsa, e a gente, como a Becasa, já fez promoção de dinheiro, sorteio de carro, sorteio de viagem. A gente age diferente do setor de feiras, fazendo promoções comerciais mesmo. Você age como um shopping. Porque é uma É. feira de venda de produto, né? É. Tem alguma coisa que vocês dois acham que falta no mercado de eventos? Assim, Ixi, isso é difícil pensar assim muito rápido. Do lado do promotor ou do quê? do lado do organizador. Algo que vocês viram em algum que vocês lugar que viram. vocês não implantaram e falta no mercado. Meu Deus. Pergunta difícil? Eu acho difícil. Tá Eu acho que parecendo falta pergunta as de pessoas ping-pong, abrirem um pouco Paulo? a cabeça de modo geral. Pra mim, tem muito isso. Foi a primeira resposta que eu pensei na hora que você perguntou. As pessoas têm muito do... O sair do sempre lugar comum, foi né? assim, cara. Sempre foi assim. Por que que Titanic tem? também sempre era assim, sabe? E o que vocês apostam que não pode mudar? Que não pode mudar, eu acho que é a gente ter um excelente atendimento e ter empatia pelas pessoas, porque o mercado ele é feito de pessoas, independente do expositor, do montador, que ninguém fala, né? É o ser invisível, mas que é quem ergue tudo isso, até o prestador de serviço, é a gente ter empatia, é olhar para a cara do outro, dar uma condição melhor para esse montador entrar no pavilhão, dar uma condição melhor para esse montador almoçar no pavilhão, para ele ter banheiro para usar quando tá montando, quando tá desmontando. Isso faz falta empatia de modo geral. Eu acho que a gente vem de uma escala que um quer ser melhor do que o outro e não olha o ser humano que está do lado. Isso é importante. Muito importante. Isso é importante. Mas aqui a nossa produção avisou Que tá acabando. que já passamos do tempo e Mas que a foi- gente tem que ir pro famoso ping-pong, mas É. não Essa antes, calma, Aham. não antes de vocês nos contarem um perrengue chique que vocês viveram juntos
em eventos. Nós não vamos deixar passar essa. A gente vai ficar A cortando gente até vai ficar vocês esperando lembrarem. até sair a história do perrengue Tem cheio. bastante. Não, uma história, Pode ser um perrengue, pode ser mesmo. Você fala dois. assim, foi engraçado. Hoje é engraçado contar, mas que na hora foi tenso. Fevereiro 20? Acordamos pleno. Tem o fevereiro 20, tem o auditório sem cadeira. Não, o fevereiro Auditório sem cadeira me parece interessante. me parece interessante. A Eu gente gostaria muito tava- de saber sobre A isso. gente tava organizando a Feitintas. Aí, Feira Milano. Feira Milano, o auditório pronto. Mas, pronto. E aí a gente tem, né? O pessoal até brinca, a equipe dela e. Pronto, e a é que minha alguém fala... falou que estava Não, pronto. não, tava pronto a estrutura. Tá pronto. Só que falam tá. que a gente tem um cheirinho de. A gente sente um cheirinho de merda. Assim, É, né? tipo, vai acontecer uma caquinha. E aí eu viro. E eu tenho uns comentários. Eu nunca faço comentário assim, tipo, isso vai dar merda. Difícil. Mas quando eu falo, tipo, a Dá, Thaís fala, meu, vai dar acontece. alguma merda. Porque, não sei, eu cismo, assim. Aí tava lá o auditório montado, a estrutura, né? O stand em si. Fazia já uns 2 dias. Aí eu falei pra ela, tá, e a cadeira? Não, tá vindo. A cadeira é o último dia que entrega os móveis. Ah, então tava tudo montado a estrutura, ainda mas não tava tinham colocado as mobiliado. cadeiras. Tá. Aí. Já Não. tinha até audiovisual. Tinha sabe? tudo. Aí ela, não, tá Tudo. vindo. Microfone pro palestrante, mas não tinha Aí cadeira pra tá sentar. vindo. Aí chegou no dia, eu falei, tá vindo ainda? Ela falou, não, ele vai entregar agora de manhã. Tipo, aquele negócio de feira, né? Esse No tá- último minuto vai entregar. Esse tá a caminho me mata. E abria meio-dia. Ai, meu Deus. Aí, do nada, o cara não apareceu. Aí eu falei, e agora, Thaís? Tinha abertura Aí ela, eu sei que a gente mobilizou uma galera, a gente catou todas as cadeiras de do todos os pavilhão, auditórios. De todos os auditórios e colocou dentro desse Pra auditório, abertura. Pra abertura. Teve o Feno, da Reatec. Tem muita história. Não, que o essa a gente Feno- quer saber também. A Vamos lá. gente chegou na Milano e assim, 10, 15 dias depois teve Reatec e Food Service junto. É. A Food Service no Transamérica e a Reatec na época era Expo Imigrantes. E a gente não conhecia a operação, né? A gente Você tem tava que viver entrando. pra saber, né? Claro. A de alimentação estava acontecendo junto com a Reatec. Já começou que a de alimentação, o fornecedor entregou freezer e geladeira tudo num lugar só e não distribuiu. E não tinha ninguém para distribuir. Daí eu com geladeira, freezer, distribuindo. Carregando. Carregando. Aí à noite a gente foi pro Pra Reatec. Imigrantes, que era na Reatec. Tinha Uma que... pilha de feno. Não, tem que ter feno pra Nunca ecoterapia. falo. Beleza, o cara tá vindo entregar. O cara entregou, só que ele entregou tudo fechado, empilhado, assim. Tinha que abrir e espalhar. Só que, é insuportável abrir ele e foi espalhar embora. aquilo. A gente, tá, e o que faz com esse feno? Agora espalha. Como Ele- assim? Espalho feno. 500 metros. A arena ecoterapia tinha 500 É, e não é um, metros. né? Não é um. Sim, sim. Altinho, É né? alto, Feno, é. corta A gente feno, revezou abre. com o Jefferson foi? e com o André, né? Foi. E o Felipe. E o Felipe, nossa. São as coisas que acontecem à noite e ninguém sabe, né? É. Ninguém E aí teve sabe o que o acontece no fevereiro, bastidor de uma feira. fevereiro de 20, a enchente. Aqui. São Lá Paulo. fora, né? Aqui. A cidade inteira A ficou gente- Aqui cheia Center Norte. a e o gente já tava. entorno A ficou gente, cheio. Então, a gente tava montando. A gente largou o carro, sei lá onde. Não, a gente levantou pleno, tomou banho. Sempre, antes de ter filho, eu tinha a mania de ligar a TV e deixar rolando. Sim. No meio, eu me trocando. eu, Seu- Pig, tipo a cidade parada. O que a gente faz? Não sei, vamos pôr a roupa e vamos embora. Vamos tentar chegar em algum lugar, né? A gente chegou em algum lugar da Vila Guilherme. Sei lá onde a gente chegou, estacionou Mentira, o carro, a gente comprou chegou capa, no Brás. capa de chuva e galocha. Não tinha galocha. Não? Foi só capa de Capa chuva. de chuva. E eu falei pra ela, fica aí, que eu vou ver até onde dá pra ir. Aí ela, sai louco. Eu falei, não, eu vou ver até onde dá pra ir, né? A gente procurou o estacionamento mais alto e largou o carro. Eu A sei gente que não eu- sabia nem voltar Eu pra sei que pegar eu o carro. fui, desci, atravessei pelo canteiro, fui vindo a pé. Falei, tá aí. Aí voltei. Falei, dá pra ir pelo canteiro, vamos embora. A gente foi, desceu Vocês a vieram ponte, a pé. A pé. descemos uma Que marginal. beleza. Meu, passamos por dentro, alagado, tudo, chegamos. A gente conseguiu chegar. É. Um casal fitness. Mas foi... E aí, nessa feira, já tava o Covid bombando lá fora. E o chinês queria falar comigo. Foi. É. Tudo aconteceu. Não, Foi, esse né? aqui, você não vai falar com o chinês. Eu falei, por que não? Meu, tá todo mundo aqui dentro. Como você vai falar com o chinês? Não tem máscara. Eu falei, pelo amor de Deus. Nem tinha o Covid começado vai a pandemia falar. ainda. Eu falei, não, Não, você você não não vai vai. Eu falar. falei, mas alguém precisa. Ninguém fala inglês lá na portaria. O cara tá de bermuda. E- Você não vai. E, Você não nó- vai. e nós A gente dois, tava e nós dois em Milão, Do lado dos chineses do em lado Milão. de toda a confusão, nós estávamos no pavilhão chinês. Quando a gente entrou Em no pavilhão Alemanha- chinês, a gente deu uma voltinha. a gente passou meio assim, ai meu Deus. Isso amor. tudo foi fevereiro de Fevereiro de 20. 20. É tão grande, tem tanto E eu falando no tanto telefone pavilhão aqui, e a galera vamos falando em assim:
olha, aqui tá tudo bem, mas aqui em volta, a cidade tá alagada. A cidade inteira tá parada. Falei, nossa, que loucura. E a feira? Não, tá tudo bem com a feira. Tudo bem, mas ninguém Mas sabe não como tem como foi, né? chegar. Não tinha decoração, não chegava. Não chegava nada. Então mas vamos- depois tudo aconteceu. Não, o que vocês fizeram aquela feira, não tem o que falar. Foi tudo legal. Depois tudo aconteceu, Tudo. foi demais. Virou história de perrengue. Por isso que eu chique. falo, o perrengue, ele é chique porque É ele isso. acaba sempre numa forma bacana. Sim. Quando é perrengue ruim, a gente nem pergunta. Mas vamos lá. Bom, vamos encaminhar então para o nosso ping-pong tradicional. Vocês são a audiência do podcast no Centro do Palco e hoje vocês estão sendo entrevistados. Então vocês já sabem como é. A gente começa a pergunta e a gente vai sempre começar pelas damas. A mesma pergunta. Os dois podem responder a mesma pergunta. Isso, então, a mesma pergunta, só começando sempre pelas damas e depois para a Pica. É a parte Marília Vamos lá. Gabriela da Cláudia. É isso aí, É bora porque lá. Ela vem agora nessa pegada Marília Gabriela, É sabe? De isso frente aí. com Cláudia. É Vamos lá. isso, de frente com a Cláudia e com o Paulo. Uma frase ou um pensamento que os guia. Que me guia, que Marcar Alma nunca fez marinheiro. Marcalma nunca fez marinheiro. Muito bom. Nossa, eu sou muito ruim disso. Eu gosto da... quando todos navegam quando o mar está calmo. É a mesma... No mesmo sentido. É. Eu não sei, eu não penso nisso. Você não pensa? Uma frase? É. Uma frase, um pensamento. Uma Segue adiante, a palavra. gente não... Não, é que assim, tem. Meu pai sempre falou isso pra mim, né? Rói o osso antes de comer a carne. Eu fico com isso na cabeça. Às vezes me dando até ansiedade, mas fico com isso na cabeça. Você já entendeu o que quer dizer? Porque eu tive uma demora muito grande para entender algumas coisas que meu pai me dizia também à época, né? E aí, tipo, quando você descobre, você fala assim, nossa, era tão simples. É. Mas por que era tão difícil de entender, É, né? A mas gente é conseguir isso. entender melhor nossos pais, né? Ah, Olha lá, uma série para maratonar. Friends. Friends? Uau! Pig já fez uma cara assim. Não curte muito Friends. Eu gosto bastante de. Ou policial, mas falaria da Suits. Ah, demais. Ah, eu curto Suits também. É demais. Era uma febre no Center Norte uma época, não era? A gente assistia os capítulos e comentava, né? Né, Paulo? Você lembrou de muita coisa agora. Vamos lá, hobby. Um hobby. Um hobby. Friends. Eu sou defensor que todo mundo tem que ter um hobby na vida. Então, se Olha. você não tem, trate de ter. Eu acho que eu tinha, mas depois que a gente tem filho, não tem É, mais mas esse um pouco, papo. isso pode ser Paulo. Precisa de um verdade. tempinho, né, pra voltar. Meu Não, hobby é levar isso meu eu filho no concordo. futebol atualmente. Porque aí eu faço, Mas não faço qual- nada mas qual- naquele momento. Mas qual que era? Eu acho que antes... Friends. Friends. Do nada ela liga a TV e tá vendo Friends. Tipo, qualquer coisa que ela tá fazendo, vou ver Friends. Vou Eu ver esvazio Friends. minha cabeça. Eu Entendi. fico ali Não sabe até as ouvindo. falas. Mas esse é o objetivo do hobby, tá? Então é Friends. Tá bom. Friends, bora. E o seu? Meu videogame. Videogame? Qual jogo você joga? Atualmente eu jogo Call of Duty. Olha só. O Black Ops. Mas a gente joga mais Warzone, né? Meus amiguinhos. Você vê que eu tô por dentro de Tá online. pedindo pra eu dar umas dicas aqui Amiguinhos hoje. online. Descobri agora que eu consigo trazer o controle remoto só e jogar pelo controle remoto pareado com o meu telefone e o telefone no remoto com o videogame em qualquer lugar do mundo. Fala sério. Seríssimo. Para, Paulo. É demais Para de isso. falar com mentira, Vamos lá. Paulo. Vai. É você agora. Um estilo musical. Qualquer... Eu não sou bem eclética. Eu Qual- só não gosto muito de pagode e aqueles rocks. O resto eu escuto de tudo. Heavy metal não e um Não. pagodinho também não. Não. Tá. Meu é mais rock. Pagode. Tipo isso. Ao contrário. Mas aquele rock mais leve, assim. Tipo, uma coisa mais tranquila. Beleza. Legal. Um ídolo ou uma pessoa que seja referência na vida de vocês? Eu não tenho. É uma coisa que a gente conversa muito. Famoso, ninguém. Não. Faz parte, tá? Tudo bem, ok. Uma viagem inesquecível que vocês tenham feito. Uma viagem inesquecível? De trabalho ou de vida? Não, uma viagem inesquecível. Viagem inesquecível. E você escolhe. Eu já viajei várias vezes com o Paulo, não sei se é inesquecível. Pode ser de ruim, né? Acho que cai no instante. Rio de Janeiro? Foi inesquecível de trabalho. Só uma coisa legal. Não, coisa uma viagem boa, bacana, vai. inesquecível Uma é viagem de legal. férias. Muito legal. Quando a lua de mel que a gente foi no cruzeiro. Foi legal. Eu tenho uma muito
nem foi tão fabulosa assim, mas de memória. Quando a gente tava entre a Mastran e a Milano, a gente não sabia que rumo ia tomar, a gente ficou 15 dias, 20 dias em Boiçucanga. Como a gente tava sem rumo, foi uma viagem muito leve. Então, quando eu tenho que imaginar um lugar seguro, eu imagino essa viagem. Então, eu Muito falo pra legal. ela, Era esse o objetivo. Nossa, que legal isso. Isso é muito bom. Um sonho ou algo que vocês ainda queiram realizar? Queria mudar o mundo? Mentira. Queria que todo mundo tivesse carro elétrico, que as pessoas não poluíssem, enfim. Mas isso é uma deixa difícil. legal. A gente, Que a gente não falou. tivesse mais madeira no pavilhão, que a gente não tivesse mais Isso é um subemprego. sonho. Olha, Esse é um sonho muito válido. eu compartilho do mesmo sonho, tá? A gente não falou sobre ESG aqui e até ficou. A gente já tá, ó, pra você ter uma ideia, já tá mais de uma hora conversando, parece que foi. A gente juro. já passou bastante. E assim, é muito legal, a gente tem muito assunto. Eu queria muito abordar essa coisa do ESG, a gente vai ter que fazer uma volta depois só para falar Tá disso, tá? Mas um sonho pessoal é correr. Eu gostaria de ir para uma maratona algum dia na vida. É só começar, Thaís. E o seu? Isso. meu sonho... eu tenho muita vontade, até falo isso pra Thaís, né? Eu tenho muita vontade de retribuir tudo que minha mãe fez. E financeiramente, porque a gente vem de um lugar muito, muito simples. Então, meu sonho é dar as coisas pra minha mãe. Que É isso. legal. Muito legal, muito legal. Agora uma pergunta mais difícil. Uma tecnologia para eventos. Algo que você acha que esteja... Vocês Você costumam fala- você- testar coisas você- nas feiras que a gente sabe. Um mapa de calor fixo, que a gente conseguisse fazer marcação através de luzes no pavilhão, que a gente tivesse telecomunicação interna que Ó, isso aqui funcionasse. foi uma... Você quer? A gente Foi um vai começar tiro a lista. Isso foi um tiro no pé. Essa Você pergunta falou foi um tiro que no era pé. difícil. Era difícil pra quem? Pra quem, Esse né? é o ponto. É Porque, difícil assim, para quem? eu vou te Pra falar- nós, Paulo. É. Ouve agora o que falta, Não, Paulo. então, isso aí tudo... Eu sei que tudo isso é provocado pra mim, porque eu também já falei tudo isso, porque pra mim também é... Aí eu entro no sonho, né? Sim, também Porque é seu sonho. é meu sonho também que a gente conseguisse fazer essa marcação de outra forma, melhorar o tempo, enfim. Mas a gente vai chegar lá, viu? Vamos. Olha, vamos lá. Eu acho que essa parte de câmeras é uma coisa que a gente poderia... É uma tecnologia que falta, né? Que falta, mas tá bem possível, assim, se a gente Tá mais conversar com a simples. Becasa Hoje em dia e tá. Center Norte, a gente já tá com as câmeras. Beleza. Tá mais simples. Reunião de Já trabalho. sabe como fazer. Reunião de trabalho em pleno podcast. Essa Vamos tá lá. fácil. Uma cidade para fazer eventos. Center Norte. Cidade? Cidade Center Cidade Center Norte. Norte. Cidade Center Center Norte, Norte, Cláudia. Cláudia. Demorou, Cláudia. Cláudia. A Muito gente já legal. quis fazer, foi antes da Muito pandemia, bem. a gente tinha um super incentivo da época Do quê? de fazer o evento, espalhar a Becasa na Na cidade cidade Center Norte. Norte. Puxa. E eu acho que vocês vão ter uma outra oportunidade de pensar isso. Logo, logo, tá? Porque nós estamos cada vez mais pensando que o evento em si, ele não deve ficar só dentro do Expo Center Norte ou dentro de uma caixa. As pessoas que passam lá fora têm que saber o que está acontecendo também aqui. Então, Eu fiz um pedido indecente pra Aguardem. Cláudia pra Celebra. Tô esperando aí. Ai, meu Deus. Mas não é olha trabalho, lá, olha lá, reunião de fugindo. trabalho, É que vai lá gente. fora, vai pra não, fora. e assim, Vai eu- pra e- reunião de e- então, trabalho. vamos dizer que nós temos que ter um olhar cada vez maior para que as coisas aconteçam na cidade e não somente dentro do Expo Center Norte. Isso é fato, tá? Isso é de verdade. Cláudia, não tem nenhum outro lugar no Brasil pra fazer feira se não for São Paulo. É. Do fundo do coração. São Paulo. Tirando São Os Paulo. dois estão de acordo que é São Paulo? A gente fez em outros lugares, nada contra as outras cidades, mas a facilidade que a gente tem aqui é difícil de encontrar em outro lugar. Verdade. Vai para a penúltima lá. Então, uma experiência única na vida de vocês. Ser mãe. Essa tá fácil para você. Essa eu sinto que para vocês é muito Essa fácil. foi ter bem filho. rapidinha. Essa é muito fácil porque assim, aqui cai pro comentário, né? O jeito que vocês, desde bebezinho, vocês trouxeram ele para dentro do... É muito gostoso. Eu não sei se cabe no podcast, mas eu ia perguntar. Luca vai ganhar um irmãozinho? Não. Quase consegui. Quase, mas eu fui com... Eu tentei te ajudar. Eu tentei te ajudar, Pig. Tentou. Vamos lá. Por 24 horas ela falou, tá bom, vamos. Aí uma pessoa que a gente conhece, uma amiga dela, mãe de um menino da escola, falou, eu tô louca com 2. Aí ela, sabe aquilo que eu falei ontem? Cancela. Passou. Tá bom. Agora eu vou fazer a última que eu faço sempre. Vocês já assistiram, vocês sabem qual é. Mas vamos lá.
Nesse momento, a gente está fechado aqui no estúdio, mas vamos dizer que isso aqui fosse uma cápsula do tempo e eu tivesse a capacidade de mandar vocês de volta para o passado. Em lugares independentes, tá? Em lugares, momentos únicos de vocês dois. E você fosse... Eu vou começar com você, Thaís. Que você chegasse lá atrás e encontrasse a Thaís que começou a fazer o curso de eventos, né? Querendo chegar em eventos. Sim. Na Anhembi Morumbi. O que você encontrasse com a Thaís lá, naquela época? Encontrasse agora com ela e falasse assim, o que você conseguiria dizer para ela de dica do futuro? Falar, poxa, Thaís, não faz mais isso, ou então faça assim, não persegue aquilo, ou persegue isso. Que dica de ouro você daria para Thaís? Eu acho que era para eu confiar em mim mesma um pouco mais. Sempre que alguém... olha, isso daí não vai dar certo, isso que você tá fazendo, você não tem nenhum padrinho, você não tem ninguém que te ajude, você tá indo por si só. E assim, na vida, né? Você fala pra alguém que faz evento, o comentário, não diminuindo, obviamente, mas ai, minha prima também faz bolo de criança. Aí você fala, não é bem isso. Aí você fala, eu faço feira. Que vende banana? Aí você fala, então, acho que eu confiar mais no meu coração e confiar mais nos meus instintos. Eu demorei muito para entender que aquele instinto estava me dizendo o que eu tinha que fazer. Muito legal isso. Flávio, para você. Para mim... Mesma colocação. Se você conseguisse, se eu te mandasse de volta lá para acompanhante de crianças autistas e que você estava começando ali a vida, o que você diria para o Flávio hoje? Para investir muito mesmo em inteligência emocional. As coisas são muito complicadas, as relações com as pessoas são complicadas, crescer é complicado, tudo você precisa estar muito preparado emocionalmente para encarar, né? Tudo tem um preço. Então, e a gente tem pouca educação, né, de inteligência emocional, a gente trabalha pouco isso. Eu falaria para ele investir bastante em inteligência emocional. Muito legal. E antes da gente terminar, eu queria te fazer um agradecimento aos dois. Não só pela participação aqui no podcast, e não só pela amizade que a gente acabou criando, que eu também agradeço muito por essa credibilidade, mas vocês impulsionaram, sem vocês, ou melhor, vocês sabendo, vocês impulsionaram uma ação que a gente tem tomado aqui com pessoas com algum tipo de características de autismo, que foi a construção definitiva de uma sala sensorial. Começou com vocês, começou conversando com você, Pig, e a introdução do Instituto Red Dog com os cachorros, com os animais, foi muito legal, mas a criação efetiva de um espaço que ele não está lá sendo visto, é a história dos seus lounges. Ele não tem uma monetarização, ele não tem custo, ele é uma área muito nobre dentro do espaço, dentro da nossa área, está no lobby, mas que teve um destino mais nobre possível do que simplesmente alugar o espaço para alguém explorar comercialmente. Então, e eu não tenho nenhuma relação com pessoas com síndromes nenhumas, mas o quanto isso me deixou feliz e nos faz feliz aqui no Center Norte, isso vem através de vocês. Vocês apostaram e criaram a primeira sala, e eu preciso muito agradecer isso, dizer que isso foi uma chavinha que virou para nós também e que faz muito sentido. Muito obrigado por isso também. Então, para mim, fica a mensagem do tipo, gratidão, muita gratidão por vocês estarem aqui conversando com a gente, confiança. Tá vendo? Você não vai ser cancelada, Thaís. Você não falou nada errado. Não, mas pelo contrário. O ambiente leve, né? Sim. Pelo menos acho que é agradecer vocês também, porque muito fácil fazer. E a gente volta a ter uma conversa para falar especificamente de ESG, de sustentabilidade, tá? Eu sei que isso é muito importante para você, isso é muito importante para nós, vocês dois pensam muito isso, e a gente pensa bastante nisso. Eu acho que essa troca vai ser muito legal. Eu estou pensando seriamente em abrir uma sequência de programas fora do nosso aqui, para falar especificamente desse tema, que eu acho que é extremamente bacana. A gente vai fazer algumas rodas de conversa, acho que com certeza vocês vão estar nela. Tá legal? Muito obrigado. Obrigado. Vocês querem falar alguma coisa de final? Vou falar. Não tenho nada pra falar, não. Eu quero só agradecer. Isso que eu falei da confiança, né? Ela vem de uma coisa muito complexa. Eu acho que, como mulher no mercado que eu trabalho, e que são poucas, né? E também depois de um puerpério louco que eu tive
onde eu ganhei um jacaré e eu não postei uma foto. Demorou 2 anos para postar uma foto. Porque eu não tinha confiança no que eu estava fazendo. Eu voltei, eu falei, eu não sei trabalhar, eu não sei mais o que eu tenho para fazer. Então, quando eu via todo mundo vindo aqui, eu falava, nossa, meu, só gente, só. Aí, quando a Cláudia mandou mensagem, eu falei, meu, vou esperar o Flávio, porque eu vou lá fazer o quê? Eu ainda tenho esses ganchos do tipo, eu não sei o que eu tô fazendo. Eu sinto uma coisa muito grande que eu preciso aprender muito. E parece que essa vida não vai dar tempo de eu aprender tudo. Então, eu quero agradecer vocês, porque o tempo todo vocês me estimularam e me mostraram que não era isso. E que os caminhos que eu tô indo têm sido caminhos certos e bons. Obrigada. Muito legal. Nossa, não podia terminar melhor. Posso encerrar? À vontade. Então, meu Deus, né? Depois dessa fala, só tenho a agradecer mais uma vez. Obrigada, Thaís. Obrigada, Pig. Obrigado. Não só por estarem aqui, por abrirem o coração, mas pela amizade também que a gente fez ao longo dos anos. Que orgulho chegar nesse momento que eu pude convidar vocês, junto com o Paulo, para estarem aqui nessa mesa de gente, só tem gente importante. Inclusive a Thaís. Inclusive a Thaís, inclusive você, Thaís. E para vocês que estão assistindo a gente até agora, que ficaram nessa hora ouvindo histórias engraçadas, ouvindo a história de um pouco do mercado, esse podcast foi em dose dupla de especialistas de operações e de marketing. E eu sei que vocês gostaram muito, então ajuda a gente aqui a aumentar o número de inscritos no nosso podcast, recomenda para os amigos e volte na próxima sexta-feira que a gente está esperando vocês. Até mais!